Fala, professor. E aí, tudo bem? Como que vocês estão? Tudo certo aí? Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês como que está sendo a assessoria ATPCB em relação ao nosso atleta de beach tênis, o Lucas, e a gente vai contar um pouco da nossa experiência, tá bom? Então, se você está a fim de trabalhar com beach tênis, fica até o final do vídeo e vamos para a resenha. Fala, personal. E aí, tudo bem? Como você tá aí? Tudo certo mais uma vez? Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, né, no vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia aqui, fazer uma resenha rápida sobre a nossa experiência ali com o beach tennis. Particularmente, né, eu não sou atleta, nunca fui atleta, muito menos de esportes de raquetes, né? Mas em cima disso, sempre tive muita vontade de me aprofundar sobre as análises, ainda mais porque eu vejo que é um esporte extremamente rápido, né, nos movimentos, nas ações de ataque, então eu sempre tive curiosidade, só que talvez faltava a oportunidade. E agora com assessoria com o Lucas, né, ficou mais fácil de conhecer isso. O Paulo, como vocês sabem, ele já trabalhou com tênis de mesa. Então, isso foi o nosso norte. Apesar das modalidades terem várias divergências, pessoal, e isso é bom, né, reforçar, eu acho que a relação foi que a gente começava a ter alguns pontos para fazer a primeira análise. Porque o que eu defendo? Se você talvez não tenha afinidade com determinadas modalidades e alguém pede a sua ajuda na montagem de treino, prescrição, assessoria, você tem dois caminhos. Primeiro, sentar o glúteo máximo na cadeira e estudar sobre ela. Segundo, talvez jogar a limpo ali com o cliente e indicar talvez uma segunda pessoa para conseguir fazer essa assessoria. A gente fez a primeira opção, né? Sentamos e fizemos os primeiros levantamentos. Para fazer um timeline aqui para vocês, né? A primeira coisa que a gente fez foi, claro, olhar os jogos de beach tênis. Tanto é que eu gravei um vídeo aqui no canal analisando uma final entre duplas mistas, né? Foi o jogo de Brasil e Itália, recentemente. E, ao mesmo tempo, nós pedimos para o Lucas fazer um levantamento dos golpes. A hora que ele trouxe esse material para a gente começou a verificar, né, os movimentos em jogos abertos para conseguir entender como os atletas faziam a rebatida, quais eram os ângulos articulares e o principal, qual era a velocidade dos golpes. Feito isso, né, passo número 2 foi pedir para o Lucas fazer filmagens, né, de alguns jogos dele, e aí a gente começou a fazer o scout do nosso atleta. Então, esse foi o primeiro passo. Fazer todo o levantamento, todo o scout. Então, praticamente, quando a gente faz o trabalho de mentoria, a gente gosta de dividir em dois momentos, né? Esse primeiro momento com frames de determinadas ações importantes. Um segundo momento de vídeos um pouco mais corrido, para o atleta entender a velocidade do jogo, a velocidade da jogada, os movimentos articulares. E claro, né, pessoal, tentar fracionar ali sempre análise em 2D. Porque uma coisa é você fazer a análise aonde a bola está caindo, né? O ponto ali onde o atleta conseguiu fazer a efetividade da jogada. Outra coisa é você fazer a análise dos ângulos. Então, geralmente, quando a gente faz essas modalidades, a gente sempre tem esse carinho em relação à qualidade das imagens, apesar de não conseguir muitas vezes o ambiente calibrado, para que a gente consiga tentar achar soluções ali para o nosso atleta. Em relação ao beach tênis, né, um ponto forte que a gente viu ali do nosso atleta é que algumas jogadas, alguns movimentos que ele fazia era muito próximo do que atletas de ponta. Então a gente faz até essas comparações, né? Um atleta que a gente pode falar a nível regional
estadual que começa a nos procurar, a gente sempre faz essa comparação com atletas que estão ali em relação à elite, até mesmo para a gente ter pontos em relação ao treinamento que a gente vai aplicar. Então, quando a gente faz as comparações, não é mérito ou demérito das pessoas, é pelo contrário, é para ser uma bússola, para nos apontar o caminho. Então, foi muito bacana essa experiência, né? Estou compartilhando aqui com vocês algumas informações, né? É claro que daí a etapa 3, né, depois de fazer ali alguns vídeos informais, acho que ela foi talvez ali um divisor de águas. Por quê, né? Nosso atleta, ele foi fazer jogos, né, acoplado com GPS, acoplado com cardiofrequencímetro, por mais que talvez ali é diferente as análises de um corredor, de um atleta de futebol, por exemplo, né, mas foi muito importante acoplar essas ferramentas, até para verificar índice energético, né, o gasto energético nas partidas, verificar deslocamentos, né, o nosso GPS, ele é muito interessante, ele faz um mapa ali muito bacana, e a gente ajudou, né, ou melhor, a gente ajustou, muitas vezes com o nosso mapa de calor referente às jogadas que o atleta estava fazendo. Então, o atleta ele tem um ponto forte ali na quadra, né, que ele se sente mais à vontade, porque ele faz jogos em dupla, e aí a gente sempre conseguir explorar os movimentos de ação que ele teria que fazer para que, ele tivesse um movimento efetivo de rebatida, né, movimento de ataque, e 2, para que ele conseguisse ter alguns momentos uma certa cobertura nas zonas que estavam ali mais propícias para os adversários fazerem pontos. Por que eu estou falando isso com vocês, né? O Lucas que a gente está analisando, ele tem uma envergadura muito boa. E nós já vimos jogos dele com diferentes duplas, né? Com diferentes companheiros. E praticamente a gente precisa orientar, né? O nosso atleta que dependendo com quem ele joga, até os movimentos que ele vai fazer no jogo, até as coberturas que ele vai fazer, muda totalmente. Por quê? É claro que, além do Lucas, né, a gente avaliou também as duplas, né, os companheiros de jogos dele, porque mudava totalmente as ações, desde o ponto de jogada, ações de ataque, coberturas. Então, se você pretende, né, fazer a análise de, vamos dizer, esportes individuais, mas que em alguns momentos tem ali a participação de dupla, já vou te orientar que você vai ter que fazer, né, as avaliações de ambos. Porque, por mais que talvez um dos atletas seja o seu ponto principal, você vai ver que, conforme ele vai mudando a dupla, as jogadas elas acabam tendo um outro desenho. E esse outro desenho, pessoal, que foi, como eu disse, o divisor de águas, porque impactou nas ações, principalmente ofensivas. Porque é claro que você precisava ter estratégias ali para que a bola viesse numa altura, para que o Lucas, no nosso caso, fazesse algumas jogadas de ataque que ele é forte. A gente tem todas as análises de quais os principais movimentos de ataque do atleta. Agora, a questão é, né, que a gente conversou muito com ele, é pensar nas ações técnicas e táticas, né, que a gente vai propor para os adversários para tentar ele conseguir fazer esses movimentos de ataque com maior efetividade. Então, pessoal, resumindo a história, praticamente, quando você for fazer análise, pensa em 3 pontos, né? Primeiro, busque jogos abertos que estão no próprio YouTube, coloque essas imagens, faça análise, lembra sempre da análise física, né? É claro que eu quero saber quantos movimentos de fora e back ele fez, mas eu quero saber principalmente qual a velocidade desses movimentos, qual a efetividade desses movimentos. Então, isso é muito importante. Segundo, sempre faça um scout do atleta informalmente, de preferência não fala para ele que ele está sendo avaliado, que é um jogo que é extremamente informal, como se fosse um jogo treino, para você verificar que ponto médio está, compare com atletas de elite, e aí, claro, por fim, faça as avaliações ali em relação aos jogos. E aí, pessoal, mais uma vez, né, reforçando, essas análises dos jogos, é muito importante que você verifique muitas vezes as respostas fisiológicas, né? É claro que você
talvez nunca deva ali ficar pensando em coletar ações que eu diria um pouco incisivas, né? Eu acompanhei algumas relações de pessoas ficarem querendo colocar, ou melhor, coletar amostras em relação às análises com sangue, principalmente. Eu acho que ali não é o momento, mas eu acho que seria relevante muitas vezes vocês refletirem sobre acoplar, né, esses equipamentos no atleta. Às vezes você tem um atleta que não consegue fazer os jogos com esses equipamentos, né? GPS, cardiofrequencímetro, enfim. Só que eu acho que você precisa, né, enquanto profissional, tentar adaptar ele a esse processo, porque eu falo para vocês, pessoal, quando chega a planilha de dados ali das informações dos jogos, né, o treinamento muda, o volume de treino muda, a equalização de treino muda, e isso acaba sendo determinante para a gente conseguir fazer essas avaliações. Não esqueça que a avaliação não é só aquela avaliação, eu diria, quantitativa, qualitativa, que tenha talvez ali um requinte mais enraizado pela literatura. Lembra que o teu jogo também pode ser uma avaliação física. Mais uma vez, meu nome é professor Leonardo Breda, junto com o professor Paulo Henrique Cansiglieri, nós formamos o ATP-CB para trazer muita informação científica ligada à área do esporte e da performance. Então, se você gostou desse vídeo, por gentileza, não esqueça, deixe seu like, ative o sino e, se quiser, claro, compartilhe com seus amigos. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo. Fui!